Olá! Que bom ter a sua companhia aqui no canal Revisão da Lição. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje é quarta-feira, 13 de agosto. A gente vai mergulhar nos textos que trazem uma reflexão assim bem humana, né? Como é que a gente mantém a fé quando as coisas em volta parecem não fazer sentido algum? As fontes de hoje, elas meio que nos convidam a pensar sobre perspectiva, sabe? Sobre como a nossa visão individual é, limitada. A ideia principal que parece saltar dessas leituras é que o mundo, a realidade toda, é muito maior do que a gente consegue ver do nosso cantinho. As circunstâncias que a gente vive, né, principalmente aquelas mais duras, muitas vezes são só um pedacinho da história completa e, frequentemente, são passageiras. Mas vamos combinar, isso não torna fácil lidar com elas no momento, certo? Não mesmo, exato. E os materiais de estudo, eles nos confrontam com exemplos bem fortes disso, como aquele episódio da morte dos primogênitos lá no Egito. Quer dizer, como processar um evento desses? A perspectiva que os textos oferecem é que existe um plano maior, sabe? Uma narrativa mais ampla acontecendo. Mesmo que, ali no calor do momento, seja impossível para a gente enxergar essa figura toda. É quase um convite a confiar que, lá na frente, os pontos vão se conectar. E aí que entra a questão do simbolismo, né? Especialmente do Cordeiro Pascal que você mencionou. É interessante pensar que, para aquelas pessoas na época, o ritual talvez fosse muito sobre obediência, sobre proteção imediata. O sangue na porta para evitar a morte e pronto. Não necessariamente eles tinham a visão completa do que aquilo representaria séculos depois, imagino. Precisamente. E o material sugere que essa compreensão que vem depois é, na verdade, a chave. A fé nesse contexto não é ter todas as respostas agora, na mão, mas sim confiar que Deus está agindo, mesmo que os caminhos dele pareçam para nós um pouco obscuros às vezes. O Cordeiro Pascal, quando a gente olha para ele em retrospecto, com as lentes dos textos que vieram depois, se torna um símbolo muito poderoso. As fontes até apontam, por exemplo, para Isaías 53, que descreve o servo sofredor como um cordeiro levado ao matadouro, né? E também 1 Coríntios 5, onde Paulo fala direto, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A conexão está ali, explícita. Ah, sim. Então, aquela morte do Cordeiro Inocente, que significou a proteção física para os primogênitos de Israel, passa a ser vista como que uma prefiguração, um tipo de anúncio de um sacrifício muito maior, o de Jesus, que oferece uma salvação espiritual mais ampla. É uma releitura forte, realmente. Mas voltando um pouco para a dificuldade. Essa ideia de plano maior, ela pode soar meio abstrata quando a gente está falando de sofrimento concreto, né? Como é que essa perspectiva ajuda a gente a lidar com a aparente crueldade de certos eventos, como essa praga no Egito que a gente comentou? Olha, essa é uma tensão real. E os textos não fogem dela completamente, não. As fontes também trazem outras passagens para a gente pensar junto, tipo Gênesis 19, com a destruição de Sodoma, ou Ezequiel 33, que fala da responsabilidade de cada um pelo seu pecado. São textos que pintam um quadro de juízo divino dentro da narrativa bíblica maior. Não é para suavizar a dureza, entende? Mas para contextualizar. É mostrar que, na visão desses textos, ações têm consequências. E que Deus intervém na história, às vezes, de forma bem severa, sim, segundo a perspectiva que eles mesmos apresentam. E a salvação específica dos primogênitos de Israel, que está lá em Números 8, por exemplo, é apresentada como um ato de separação, de redenção, dentro desse contexto maior de juízo, não fora dele. Entendi. Então, o ponto não é achar uma justificativa que deixe a gente confortável com cada detalhe do passado, mas sim tentar seguir a linha narrativa que os próprios textos bíblicos constroem ao longo do tempo. Eles apresentam eventos difíceis, sim, mas ao mesmo tempo oferecem esse fio condutor, o cordeiro, o sacrifício, a redenção, que vai culminar lá na figura de Cristo. A mensagem parece ser: mantenha o foco nesse fio condutor principal, mesmo quando as cenas individuais forem perturbadoras ou difíceis de entender. Exato. A ênfase recai muito nisso, na confiança na trajetória geral da ação redentora de Deus, que é simbolizada pelo Cordeiro. Mesmo que os porquês de cada evento específico continuem, para nós, parcialmente no escuro. É um exercício de fé na narrativa completa.
e não na necessidade de entender cada parte isolada agora. Isso leva a gente a pensar, né? Se a ideia central é essa, confiar na história maior, mesmo sem entender cada capítulo. Como que isso se aplica no nosso dia a dia hoje? Pois é, essa é a pergunta que fica. Acho que para cada um refletir. Considerando essa dinâmica toda, a fé, as circunstâncias que a gente não compreende totalmente e esse simbolismo do cordeiro, que aponta para uma solução maior, o que, nessas ideias todas, ressoa mais fundo para cada um? Qual conexão faz mais sentido pessoalmente, sabe? Na busca por perspectiva no meio das nossas próprias incertezas. Uma ótima provocação para a gente continuar pensando sobre isso. Bom, por hoje é isso. Até amanhã, no nosso próximo estudo. Até mais.